Bom dia, amigos do Sua Voz, Sua Vez, do Voice Design. Estamos iniciando mais um estudo com o professor Fernando Enéas, o maior capítulo da Bíblia, na sua quarta parte. Você é um privilegiado de estar conosco e também aqueles que vão estar conosco depois ouvindo a gravação. Então, é um privilégio contarmos com o professor teólogo Fernando Enéas Monteiro de Almeida. E já estamos com o médico, irmão em Cristo amado, Bruno Spadoni. Hoje temos a ausência de Enéas Mendonça de Anunciação, que já justificou a sua ausência, né? Mas que depois vai estar nos acompanhando também, né? Enfim, e todos aqueles que estiverem nos assistindo. Mandamos convites para várias pessoas, espero que venham usufruir deste importante momento. Antes de passar para o professor Fernando Enéas iniciar, né, a sua fala, né, eu quero dar um bom dia para o Bruno Spadoni. Bruno, como é que está hoje a sua expectativa para hoje? Para mais esta aula maravilhosa. E até antes de começar com o professor Fernando Enéas, o que você particularmente tem aprendido sobre o maior capítulo da Bíblia? Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Eu tenho aprendido que nós que somos de Jesus, que vimos o senhorio de Jesus, nós podemos aspirar o que existe de mais alto. É comum as pessoas retratarem o céu como um lugar até chato, onde não tem o que fazer. Mas o que a Bíblia nos conta é que o que o Senhor tem para nós é mais até do que nós podemos imaginar. Se a gente pudesse imaginar a maior plenitude, a maior alegria, a maior a coisa mais completa, mais pronta e mais incrível, o maior poder sobre todas as nossas dificuldades, seria isso o que Deus tem para nós, né? Então, o maior capítulo da Bíblia, assim como também a maior palavra, o maior versículo, tem ensinado para mim que nós aspiramos o maior. Nós estamos em busca daquilo que é o mais alto, e é isso que Deus deseja para nós. Nós vimos já nas primeiras vezes que Deus tem a maior bênção para nós, e que a bênção é uma coisa que ela vai dar certo. Então, nós vimos que Deus tem o maior plano, e que o plano de Deus é de acordo com a sua onipotência, né? Então, são coisas maravilhosas. O que nós temos visto, também vimos o maior prazer, né? O maior prazer é o prazer de Deus. Isso é Senhor Jesus. Muito São coisas bom. altíssimas. Eu estou muito alegre, Jorge. Você sabe, algumas coisas me pegaram firme assim e trouxeram para uma dimensão que eu não conhecia, não tinha experimentado antes, né? Uma é do Eusébia, né? Quer dizer, esse mistério de 100% Deus, 100% homem, esta realidade dentro de nós, né? Assim, em primeiro lugar.
Uma coisa que me impactou muito saber, já sabia, mas assim abriu um entendimento muito maior, foi que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos pensar bem aqui, até com a nossa natureza, né? Como que alguém que morre ressuscita? Né? Isso só teve o caso de Jesus, foi o primeiro a ressuscitar, né? Como que alguém ressuscita? Como que é possível fazer um vaso quebrado retornar ao estado original, né? Assim, sem cola, sem nada, né? Sem nenhum outro recurso. Então, como que alguém que está morto, né, e morte de cruz e tudo mais que aconteceu com Jesus Cristo, como é que pode ele ressuscitar dos mortos? Você veja que poder isso, né? Fazer alguém sair dos mortos, mover uma pedra pesada, né? E ele sair vivo de lá, visto por cerca de 500 pessoas durante 40 dias. Não foi um instante, não foi uma aparição só. Ele conviveu durante 40 dias. Assim, para um caso desse, é bastante tempo, né? Ele conversou com as pessoas, ele passou pelas paredes, assim, né? Por causa do corpo glorificado. Então, você veja que é só mesmo pela fé, né? Que a gente tem essa convicção, né? E o fato de a gente conviver com Jesus prova que ele está vivo, que de fato a ressurreição se consumou, né? E assim, então eu vejo dessa forma, e essa ressurreição que habita em nós, esse mesmo poder que habita em nós, como a gente normalmente não se beneficia desse poder do Espírito, né? Como que a nossa natureza fica nos distraindo. Então, se essa natureza que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de mim, dentro de cada um de nós, olhe assim o poder que está em nós, né? Ao ponto de manter a nossa saúde, vamos dizer, suficientemente mantida para que a gente cumpra todo o nosso propósito. Então, é algo maravilhoso. Bom dia, Fernando Enéas. Bom dia, amado irmão Jorge Cury, irmão doutor Bruno Spadoni, demais queridos irmãos, amados de Deus, amados em Cristo Jesus, que estão nos ouvindo. É um privilégio maravilhoso nós podermos estar juntos, né, só pela graça do Senhor Jesus, essa graça que é melhor do que a vida. Então, se o Senhor assim quiser, estamos aqui hoje para terminarmos esta carreira, esse curso, né, essa série de falas a respeito do maior capítulo da Bíblia. Se Deus assim quer, nós faremos isto. Então, dou o meu bom dia, todos são bem-vindos, estamos na presença de Deus, vamos desfrutar desse poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra seja viva e vivificante para cada um de nós. Amém. Amém. Amém, irmão. Estou mandando um convite aqui para outras pessoas também ao mesmo tempo, né? Então, em árabe a gente fala assim, Ahlan Sala. Ahlan Sala quer dizer, seja bem-vindo, mas ela tem um sentido assim, Ahlan Sala, quer dizer assim, a minha casa é a tua casa, a minha família é a tua família. Ahlan Sala em árabe, né? Ana bihki árabe shwei. Ana shasma Jorge Cury. Eu falo um pouco de árabe. Meu nome é Jorge Cury. Então é com você a palavra, Fernando Enéas. Vamos tranquilamente, indo e ouvindo o Fernando Enéas. Pode
pode interagir conosco. Estamos aqui, somos todos ouvidos. Amém. Irmãos, nós vamos praticar alguma coisa que temos aprendido, eu tenho aprendido um pouco com o nosso irmão Jorge Cury. Ele ensina isso no Voice Design, é a respeito do planejamento da fala. E eu quero lembrar aos irmãos um versículo que para mim é muito precioso, em Provérbios 16:1, fala assim: o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Creio que cada um de nós sabe que o planejamento infalível, o verdadeiro planejamento que se cumpre in totum, que se cumpre completamente, é o de Deus. Deus é o único que é capaz de planejar e programar e fazer com que isso se cumpra absolutamente tudo o que ele planejou em detalhe. Mas tem um mas muito importante, né? Nós, filhos e filhas de Deus, nós estamos sendo transformados à semelhança dele, né? Como filhos do Pai Celeste que nos gerou, e a sua graça continua operando, nos transformando de glória em glória à sua imagem em Cristo Jesus. Então, nós somos desafiados também a planejar. Deus planeja perfeitamente. Mas aqui, Salomão nos diz, em Provérbios 16:1, que o coração do homem pode fazer planos. Na língua hebraica, a palavra ali é esquema. A gente pode esquematizar as coisas. Mas precisamos entender que nosso planejamento ainda não é perfeito, nós estamos crescendo. À medida que nós somos guiados pelo Espírito dele, que está em nós, nós vamos cada vez mais nos parecendo com Deus, nessa capacidade de planejar e cumprir. Então, eu quero dizer a respeito do nosso estudo, eu preciso dizer algumas coisas, porque a gente está terminando hoje, né? Nós passamos por vários tópicos, né? A maior bênção, a maior extensão da verdade, o maior custo da verdade, o maior valor da verdade, as maiores posições espirituais, o maior programa, a maior alegria e prazer, o maior mistério, a maior oração, a maior herança, o maior poder. E verificando que este capítulo, primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é o capítulo mais prático da Bíblia. E é a maneira mais fácil de o cristão verdadeiro viver. É o capítulo mais fácil de praticar. Se nós estamos entendendo bem, né, o que é o conteúdo deste capítulo, das maiores coisas, né, e eu estou cada vez mais convicto de que realmente é o maior capítulo da Bíblia. Ele é insuperável, inultrapassável. Ele nos leva ao absoluto. Ele nos leva tão alto que eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei quantos observaram um pedido, uma sugestão que eu fiz, de os irmãos relerem, vamos lerem novamente esse capítulo, sozinhos, e até, se possível, em duas versões diferentes. Eu não sei se algum dos irmãos gostaria até, né, de ouvir, se possível, fosse a todos, mas se alguém leu o capítulo novamente, se leu em duas versões, e
e quais foram as versões que leram. Se alguém leu este capítulo na tradução na tradução na linguagem atual, a linguagem de hoje. E se alguém leu, eu não sei se algum dos irmãos que está participando aqui pode me responder agora, se alguém leu, né, na tradução da linguagem de hoje, que me dissesse. Porque eu queria fazer uma rápida observação sobre isso. Alguém chegou a ler a tradução na linguagem de hoje? Acho que não, né? Eu não li, não. Não. Muito bem. Se os irmãos tivessem lido, eu não apenas li, mas eu ouvi, até na voz do Cid Moreira, né, que gravou a Bíblia toda, a linguagem é muito gostosa e ela fala realmente a linguagem assim mais do dia a dia, coloquial das pessoas, né? Mas infelizmente, essa tradução deixou ocultas algumas coisas muito importantes que o nosso estudo ressaltou. Por exemplo, sobre a herança de Deus. Nas vezes que ocorre nesse capítulo menção à herança de Deus, essa tradução deixou fora, ocultou, na visão simplesmente humana. Essa ideia de a herança de Deus, ela é tão alta, Deus como o herdeiro, que uma linguagem mais populista ou mais superficial, tida como mais leve, também essa versão oculta a palavra predestinação, que é essencial no entendimento do programa de Deus, né? Aí, por causa das controvérsias, do medo de causar rejeição, né? Os tradutores deixaram fora esses conceitos tão importantes neste capítulo. Tudo bem. Eu tinha pensado, até interessante, que o Jorge Cury, que está nos conduzindo, assim, nos mentorando, né, nessa live, ele fez uma coisa que eu tinha pensado em fazer, que era pedir aos irmãos participantes que dissessem algo a respeito das impressões, do impacto, né, do que esse estudo tem revelado ao seu coração, tem significado para a sua vida com Cristo. E o Jorge Cury já antecipou isso com os três comigo, né, participantes, e os irmãos falaram já alguma coisa a respeito do impacto que esse estudo tem causado na sua alma, né, pelo poder do Espírito Santo. Então, eu gostaria que, além disto, além de falar sobre o que impressionou mais, o que teve mais significação, mais valor, mais impacto na sua vida cristã, eu gostaria de ficar aberto também, e isso me ajudaria muito, porque eu não quero ser repetitivo desnecessariamente. Às vezes, é necessário a gente repetir, né? Isso faz parte até das leis do ensino, da pedagogia. A repetição, né, é uma das ferramentas preciosas do ensino. Mas eu não queria ser repetitivo inutilmente. Eu não queria gastar o tempo falando coisas que não são mais necessárias repetir, né? Mas se os irmãos tiverem uma pergunta, eu tinha pensado numa pergunta, porque eu tinha pensado em mais participantes hoje, né? Eu estou pensando, dentro daquela linha, daquela ideia,
de planejar o melhor possível, mas, claro, sempre estar aberto à direção de Deus, né? Ao guiar de Deus, e Ele promete nos guiar completamente, nos guiar continuamente. Lá em Isaías 58:11 tem essa promessa maravilhosa: o Senhor te guiará continuamente, ou totalmente, completamente. Eu quero chegar a este nível de ser guiado por Deus, porque isso é uma característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É um dos maiores anseios, se não for o maior anseio que eu tenho na vida, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso vai ser uma marca, uma evidência de que eu sou filho, não apenas uma criança, mas a palavra significa um filho adulto, um filho responsável, que tem comunhão com o Pai, coopera com Ele, né, voluntariamente, alegremente, com regozijo, né? Isso é maravilhoso, e eu desejo muito isso. Então, eu tenho Pode Sim? completar, querido, pode completar. Não, aí eu quero continuar a falar sobre a questão do planejamento para a próxima live, se possível, né? Eu também quero estar aberto a qualquer mudança que tiver de ser feita, né, nos nossos estudos. Eu estou aberto, né, para os irmãos, as sugestões, as propostas dos irmãos, né, principalmente Jorge Cury, que é o nosso diretor, nosso mentor, né, nessa live. Eu quero estar aberto. Mas eu tenho uma ideia, um pensamento. Mas então, irmão Jorge Cury, fala agora, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu pensamento da continuidade, né, dos nossos estudos. Eu creio, assim, sinceramente, que tudo que já foi produzido assim, como a maior palavra da Bíblia, o maior versículo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, né, e que isso está disponível no canal para ser ouvido, o que a gente agora precisa potencializar é isso chegar às pessoas, né? Talvez, assim, a gente possa fazer um replanejamento daí, da sequência de tudo isso, porque é muito material, né, que as pessoas ainda precisam se apropriar desse material, e material riquíssimo. Quem sabe a gente possa fazer edições desse material para facilitar a vida das pessoas, pontuar certos aspectos, até como você falou dessa questão de evitar vamos dizer, uma repetição excessiva, né? Que claro que não é no teu caso, que você tem o estudo sempre novo, né, para apresentar, mas eu acho que assim é potencializar isso que está já produzido, incluindo o de hoje, né? A gente pode estar avançando assim e levar isso às pessoas, né? Pequenas participações, editar pequenos trechos importantes para que as pessoas usufruam disso, porque é um material maravilhoso, como disse o Bruno, que nos transformou, né? Nos transformou, nós fomos para um lugar mais alto, não é, Bruno? Então, assim, você falou que queria uma pergunta. Você quer que eu faça a pergunta agora ou deixe para depois? Pode fazer agora. Então, veja, a pergunta que eu faço, eu vou tentar ser bem sincero, bem transparente, assim, né? Veja, habita em nós o Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo, né? Com esse poder que nós já nos referimos no começo, né? Com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos a nossa condição humana, né? Que chamamos de carne, né? Nossa condição humana, que tem apelos próprios, que vão em direção contrária ao Espírito Santo, já que a carne e o Espírito são opostos entre si. Então, essa nossa carnalidade, vamos dizer assim, essa nossa humanidade, especialmente a humanidade decaída, né?
faz com que a gente se atenha a uma série de coisas e não usufrua potencialmente desse Espírito Santo. Porque quem faz isso, quem se apropria, né, é quase que o Espírito tomando conta do nosso corpo, vamos dizer assim, a gente está disponível a esse Espírito Santo a fazer grandes milagres, né? Inclusive ressuscitar mortos, como é dito na Bíblia, né? Que tipo de orientação, que tipo de fundamentação bíblica que se dá para a gente estar vivendo no Espírito e minimizando as interferências da carne? Eu não sei se é um certo preciosismo, mas eu gosto de manter a linguagem plenamente em harmonia com o texto bíblico. Você falou de viver no Espírito. Todos nós já vivemos no Espírito. Uma coisa é viver no Espírito. Nós temos vida por causa do Espírito. Se não fosse pelo Espírito, nós não teríamos vida real, vida da ressurreição, vida em Cristo. Mas a questão, a Bíblia coloca em termos muito práticos, ela usa muito o verbo andar. Andar, na Bíblia, significa procedimento. Então, por isso é que diz, andai em espírito. E esse espírito aí é o nosso espírito, é o espírito humano. Andai em espírito, de modo espiritual, a esfera do espírito, não na carne. Porque se nós andarmos segundo a carne, nós não vamos experimentar a plenitude da vida, a vida abundante, né? A vida que transborda, que é o propósito de Deus para nós. Então, por isso, não chega a ser uma correção, Cury, mas, assim, vamos dizer assim, um alerta para nós pensarmos nesses dois aspectos. Uma coisa é viver no Espírito. Se não fosse a vida que o Espírito gerou em nós, a semente da palavra de Deus gerou vida em nós. Nós nascemos, temos vida eterna, né, em Cristo Jesus. E não podemos desnascer. Quem nasceu, não existe a ideia de desnascer. Né? Porém, nós precisamos crescer em caráter, a semelhança do nosso Deus, Pai em Cristo Jesus. Então, como é que nós conseguimos isso? Andando em espírito. E eu quero dizer uma coisa agora revolucionária para você, principalmente Cury, que é um economista e que está intensamente ocupado com o pensamento econômico. Olha, para mim o horizonte da economia de Deus tem se aberto de uma maneira tal. E os irmãos sabem que eu já comecei a falar, a escrever, publicar sobre a economia de Deus. Foram 6 ou 7 lições, ou livros pequenos, a respeito da economia de Deus. E na economia de Deus, nós temos as explicações, nós temos as exposições bíblicas, nós temos o entendimento que o Espírito nos dá nas Escrituras do que é a economia de Deus. E a economia de Deus que começa em nós, nessa habitação de Deus em nós, o Espírito habita em nós, nós somos a casa de Deus. Quando Deus fez Adão, ele criou Adão do pó da terra para ser a sua casa neste mundo. O objetivo de Deus era habitar no homem. E ele conseguiu isso em Cristo Jesus, plenamente. E isso vai se estender até chegar a Jerusalém celeste, que é a noiva ou a mulher do Cordeiro. Deus habitando plenamente na humanidade. Esse é o grande pensamento de Deus, da economia de Deus. Isso está exposto nesses volumes sobre a economia de Deus. Se os irmãos acessarem, poderão ver, tá lá no Facebook, e
os irmãos poderão acessar a economia de Deus. Tem, parece-me que 6 livros sobre a economia de Deus. E que descreve exatamente como funciona essa economia a partir de dentro de nós, que somos o tabernáculo de Deus, somos o templo de Deus. Como Deus se dispensa, a palavra dispensar é a palavra da mesma raiz de economia. Como Deus se dá, se dispensa, não apenas as suas coisas, as suas bênçãos, mas Ele mesmo. Ele vai se colocando dentro de nós, como era o seu desígnio. Ele queria habitar no homem, e esse é o desígnio de Deus, habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e como igreja nós somos a casa de Deus, a casa do Deus vivo. Dispensação é a administração da casa, a partir do indivíduo. Então a igreja e depois o universo. A economia de Deus, ela é amplíssima. Tudo que nós temos falado a respeito das coisas mais altas, tudo isso pertence ao assunto da economia de Deus. E no final eu queria falar com os irmãos a respeito de um desejo, um pensamento que eu tenho, de estender esse pensamento da economia de Deus ao Apocalipse. Eu tenho um anseio muito grande de ministrar o Apocalipse, porque a economia de Deus desemboca ali, né, para tempos eternos, né, entrando na eternidade. Então, a maneira cristã de viver é essa, na economia de Deus. É muito grande isso, tem muita coisa que, na verdade, quando Deus me mostrou o grande mistério em Eusébia, e ali, como é que começa esse texto? Começa assim, Paulo diz, deixa-me ler esse texto, que é uma recapitulação muito importante nesse momento, diante do que nós estamos agora falando. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente, não apenas que tenha algumas ideias, algumas opiniões, mas fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí fala sobre o mistério da Eusébia. E a economia de Deus começa aqui. O mistério de Deus é em nós, Cristo em vós. Cristo em vós. Como é que nós podemos chegar a praticar, você perguntou, né, experimentar o andar em espírito? Nós já vivemos no espírito, temos que andar na prática, em casa, com nossa esposa, com nossos filhos, nosso trabalho, em tudo, viver a vida cristã integral. Isso é a economia de Deus, é como Deus está se dispensando a nós, Deus está administrando a nossa vida pessoal para a glória dele, está cumprindo o seu propósito em nós. As primeiras palavras de Deus a respeito do homem, façamos o homem na nossa imagem para ser conforme a nossa semelhança. Esse é o propósito de Deus. Está tudo ligado na Bíblia, nesse sentido. Deus está, vamos dizer, atrás desse objetivo, insistentemente, no Velho Testamento, no Novo Testamento, até o Apocalipse. É isso que Deus está buscando. É tudo integrado. A verdade agora é una para nós, é coerente para nós. Deus está nos mostrando as coisas mais altas. As coisas mais altas. Até a plenitude de Deus. E a plenitude em nós, a plenitude na igreja. Efésios capítulo 1 termina falando da plenitude de Deus na igreja, sendo Cristo cabeça. Então, meus irmãos, que pergunta boa esta, Cury. Que pergunta boa esta, e que me levou, né, a te dar uma resposta bem afim
com o pensamento da economia de Deus. Porque assim, não há coisa... Só colocando aqui, quando eu estou perguntando, evidentemente, você colocou o verbo correto, né? Que nós já vivemos em Cristo. Claro que eu estou querendo referir a uma vivência plena. Então, daí você traz para o verbo andar. Por isso que Cristo é o caminho, né? Por que ele é o caminho? Porque é por onde a gente deve andar. Então, está perfeito. O verbo está muito bem, com precisão cirúrgica, como diz aquela nossa... Aleluia. Porque isso não é meu, isso é a palavra. Eu estou certo que isso é a palavra de Deus, estou convicto que isso é a palavra de Deus, é a revelação de Deus em Cristo. Não tem por onde fugir. Claro. Não tem controvérsia. Está escrito aqui, né? Evidentemente, a verdade é evidente por si mesma. Não há controvérsia. É uma realidade, né? É uma realidade. É a realidade. É a realidade por meio da fé para aqueles a quem Deus revela o mistério. Amém. Para aqueles que não revelam o mistério, não é possível compreender esta única a realidade. Fica na esquizofrenia que o mundo, que é a característica do pensamento desse mundo. Fica aí. Esquizofrenia significa o frame, a mente dividida. Mente dividida. E nós, Bruno, em Cristo... Aprendendo que é esquizofrenia, Bruno. Hã? Não, mas eu estou dizendo para o Bruno, até a origem da palavra esquizofrenia, mente dividida, né? Puxa vida, essa foi boa, hein? Tem que guardar isso aí, viu? Tá guardado. Está guardado. Mas é só para dizer o seguinte, né? Quer dizer, andar pelo caminho, que é Cristo, né? Mas eu digo assim, às vezes a gente, por causa de outros fatores quaisquer, a gente está andando, mas a carne fica apelando, né? Ela tem fome, ela tem sede, ela tem desejos de prazeres, ela tem uma série de inclinações, a carne, né? Que fica colidindo contra o espírito, né? Mas esse espírito, no caso, o nosso espírito, se submetendo ao Espírito Santo, né? Nós podemos ser usados por Deus para ressuscitar mortos. Então, a gente pode fazer coisas grandiosas. Eu, por exemplo, assim, ganhei um nível de ousadia nos últimos tempos, né? De ousadia porque o Espírito me permite essa ousadia. Eu não preciso me limitar até aqui ou até ali. O céu não é o limite, né? Claro que desde que eu esteja no Espírito, sujeito a Cristo, fazendo a vontade dele, em obediência, né? Que justamente é o fator principal de toda a vida cristã, já que a desobediência foi o que gerou o orgulho, né? E gerou esse desejo de querermos nós sermos Deus e, portanto, rejeitarmos Deus, né? Então, eu vejo assim, esse poder da gente, assim, a nossa presença, eu vejo alguns homens de Deus, e vejo você também, e vejo também o Bruno, eu vejo alguns homens de Deus que você olha para ele e você vê Jesus. Porque ele está tão abundante no Espírito, andando no Espírito, que aquilo fica evidente. Irmão Cury, deixa eu falar uma coisa agora. Olha, o apóstolo Paulo diz, nós andamos na carne. Isso nos humilha. Todas as vezes que eu tenho que fazer uma coisa trivial, uma coisa muito humana, quer seja ocupações, ir ao banheiro, enfim, eu sou levado a um patamar de humilhação, de humildade. Eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho que andar na carne, eu sou homem, eu sou humano. O próprio Deus deu instruções tão triviais, né? Quando Deus instrui que o seu exército, o seu acampamento militar,
eles deveriam, para manter o acampamento com higiene, sem fezes expostas, ele diz, olha, o soldado tem que ter um pau, pontudo, para cavar um buraco. Até os próprios animais, às vezes, fazem isso, né? O cachorro, o gato, para que eu não veja indecência no meio do arraial. Então, assim, isso me impressiona, isso me leva assim, até uma emoção tão profunda, como Deus se identifica com a nossa humanidade, né? As coisas tão prosaicas, tão comuns da vida. Nós somos humanos, nós somos de barro. Eu louvo a Deus que sempre me lembrar que eu sou um vaso de barro. Um dia esse barro vai ser vitrificado. A Bíblia fala do mar de vidro. E vai ser transparente até. Mas eu ainda sou um vaso de barro. Eu tenho que andar nesse mundo, comprar, vender, negociar, né? Estudar, etc., ter relacionamentos. E isso é muito bom, porque nos mantém. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, quando ele fala, né, do espinho na carne que lhe foi colocado, para que ele não se gloriasse, né? Que ele não fosse soberbo. Então, irmão Jorge Cury, olha, nós andamos na carne, mas não segundo a carne. Aí está o segredo. Nós andamos na carne, nós somos pó. Nós não somos semideuses, né? Muito menos deuses, né? Eu tenho que confessar que eu não gosto quando alguém diz que nós somos pequenos cristos. Isso não bate muito bem, não está em harmonia, talvez. Não, nós somos Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos corpo de Cristo. A realidade de Cristo, assim, integral. É interessante que alguém observou que no Novo Testamento, nunca as pessoas individualmente são chamadas de o santo, como a igreja apóstata consagrou isso, chamar alguém individualmente de santo. O Novo Testamento se exime de fazer isso, são os santos. Nós somos santos, coletivamente, como corpo de Cristo. A nossa realidade, o nosso habitat é o corpo de Cristo. Aí nós somos santos. Mas é completamente impróprio falar... Eu não gosto de falar São Paulo, São Pedro, São João, isso se consagrou na linguagem religiosa, mas eu não gosto disso. A Bíblia não faz assim. Eu gosto de ser observador da Bíblia, do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, eu digo. Gosto do Billy Graham quando ele diz, the Bible says, a Bíblia diz. E não as interpretações teológicas ou filosóficas dos homens. Então, se alguém me chamar, eu até rio de algum tempo atrás, recebi uma correspondência assim, o reverendíssimo Fernando Enéas, que absurdo, reverendo já é demais para mim, eu não gosto, eu gosto mais de ser professor Fernando Enéas, não gosto do título reverendo, porque reverendo significa digno de reverência. Quem é digno de reverência, realmente? Realmente digno. Tudo bem, eu respeito os homens de Deus, eu concedo honra, não tenho nenhum desejo de roubar título de doutor. Se alguém tem título de doutor, gosto de chamar de doutor. Mas, então, eu não sei se o irmão está entendendo por que eu estou falando tudo isso. Né? Porque, irmão, conhecendo as coisas mais altas, desfrutando esta revelação maravilhosa de Deus, no primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, nós corremos o risco de descermos para o vale, para as terras baixas. Aí o irmão, quando está escrevendo isso, diz assim, Deus não permita isso. Longe de nós descermos. Tá bom, nós vamos viver o nosso dia a dia comum, prosaico, tratar de coisas comuns, né? Temos que tomar banho, mas não vamos descer. Nosso lugar é aqui.
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E pela graça de Deus, nós vamos andar em espírito. Amém. Mesmo estando na carne, sendo vasos de barro. Glória a Deus. Há um tesouro infinito depositado em nós. Mas toda a glória pertence ao Senhor, pertence a Deus. Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Uma ocasião me disseram o seguinte, que achei bem interessante, que o grande sonho do homem é querer ser igual a Deus. E o grande sonho de Deus foi ter nascido do ventre de uma mulher. Né? O grande sonho de Deus foi ter nascido do ventre de uma mulher e se tornado 100% homem com todas as características que o homem tem, inclusive com essas necessidades biológicas que você se referiu, com tudo isso, o próprio Deus. Isso, de fato, é de emocionar, né? De saber que o próprio Deus desejou estar no ventre de uma mulher, desejou ter nascido do ventre de uma mulher, habitado entre nós, para que nós pudéssemos vê-lo, palpá-lo, usufruí-lo, né? De forma tão magnífica, com todas as condições humanas que um gênero masculino tem. Com todas, né? Com toda essa questão da nossa biologia, da nossa genética, né? O que você acha disso, Bruno? Ai, olha, essa questão de andar, né? Andar com Deus, né? E como o irmão concluiu aqui, o professor Fernando concluiu assim que nós andamos na carne, mas nós não saímos, né, dessa região celestial, né? Então eu penso assim que no nosso dia a dia, assim, nós vivemos assim a oportunidade de escolher. Eu penso que a santificação que nós precisamos, como que diz aquele versículo, buscar a santificação, né? Porque sem ela ninguém vai ver o Senhor, né? Essa santificação, eu vejo que é a gente escolher o Senhor, escolher a verdade, escolher Deus nas coisas, né? Na nossa experiência, né? E no nosso andar, né? Escolher Deus em cada momento da nossa... Eu fico enxergando assim, em cada momento da nossa vida, escolher a presença de Deus, por exemplo, como o nosso descanso, por exemplo, como o nosso prazer, por exemplo, como a nossa segurança, a nossa inteligência, essas coisas. E então eu vejo isso. Eu aproveitei muito, eu quero dizer para os irmãos, eu fiquei muito impactado assim, com o aprender agora nas últimas encontros que nós tivemos, né, que a verdade é circular. E a verdade é circular porque ela sai de Deus, né? E ela entra em nós, puxa vida, ela entra em nós, né? E ela volta para Deus. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre essa volta para Deus, né?
Puxa vida, que coisa, que pensamento... esse pensamento que a verdade... Porque neste mundo nós estamos vivendo agora uma época, né, parece que a verdade foi jogada no chão e pisada em cima, né? Eles chamam de pós-verdade, né? Pós-verdade, pense uma coisa dessa, né? Jogado no chão, pisado em cima, sapateado em cima e jogado sujeiras por cima. A verdade é como se ela não valesse mais nada, né? Agora nós estamos vendo que a verdade mesmo, ela sai de Deus e ela entra em nós e ela volta para Deus. Amém. Eu queria que as pessoas vissem isso para serem salvas dessa situação que nós estamos, que, puxa, a verdade está jogada no chão e a verdade não tem nenhum valor e nenhuma utilidade nesse mundo, ela nem existe, a verdade. A gente pode falar o que quiser, não é? Então, esse mundo, dessa forma, ele é muito triste, muito pesado viver num mundo em que a verdade não vale nada, né? Como o irmão falou, nós vivemos nesse outro mundo em que a verdade ela saiu de Deus, ela entra em nós e ela volta para Deus. A pergunta que eu queria fazer, irmão Fernando, é sobre essa volta para Deus. Eu queria pedir para o irmão falar isso mais claramente, né? Como que a verdade, ela tendo saído de Deus, passando por nós, como que ela volta para Deus? Essa ideia que eu queria que o irmão limpasse mais para nós. Amém. O fato da verdade circular ou cíclica é muito evidente na Bíblia. Os grandes versículos, as grandes doutrinas, tudo está nessa forma. Não vou discorrer muito sobre isso. Acho que o irmão já percebeu, né, está convicto disto. A verdade é cíclica, é circular. Jesus disse, vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo, vou para o Pai, e os discípulos ficaram muito maravilhados. Então, isso é muito simples. E é o teste para o que se chama verdade, né? Recordando 1 Timóteo 3,16, que fala do grande mistério da Eusébia, né? Eu aprendi a ver, em primeira mão, ali, um círculo, porque ela começa com Deus, aquele foi manifestado na carne, aí passa pela cruz, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Mas a minha visão não ia além disso, eu via um ciclo só. Mas aí, ele continua, foi contemplado por anjos. Jesus, na sua primeira glorificação, foi contemplado por anjos. Já foi um nível de glória. Mas aí fala assim, porque Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ele volta. Então, o ciclo não parou ali, quando ele foi glorificado diante dos anjos. Deus, o desígnio de Deus era muitíssimo maior que isso. Então, ele volta. Como? No Espírito de Cristo, né? Aí ele vem, aquele que foi glorificado, né? O fechamento do primeiro ciclo de Jesus pessoalmente, Jesus individualmente, na história, de acordo com a biografia dele, a obra que ele fez e consumou. Mas agora ele vem de novo no Espírito, entra na igreja, Jesus vem e passa a habitar em nós. Esse é o grande mistério, Cristo em vós. Aí ele vem, né? Foi pregado entre os gentios, crido no mundo, a palavra foi recebida, a regeneração operada, a igreja formada, né? Então ele é pregado, é crido,
e recebido em cima na glória. Não está traduzido assim na nossa versão, mas ali no grego tem essa preposição, ele foi recebido em cima. Então, realmente são dois circuitos. É um ciclo duplo. Primeiro, Jesus histórico, né? Jesus como indivíduo, depois Jesus Cristo na igreja, Jesus Cristo em nós. Então, aí, né, essa volta agora é aquela volta que vai fazer com que ele seja glorificado nos santos. Porque diz assim, ele foi recebido em cima na glória. Mas aí não só Jesus individual, é o Cristo coletivo, é Cristo e a igreja, é a plenitude de Deus na igreja, como termina Efésios capítulo 1. Né? Então, ele é glorificado agora na sua glória máxima. A segunda carta aos Tessalonicenses fala que ele vai ser glorificado nos santos. Não apenas glorificado individualmente diante dos anjos, mas agora ele é glorificado na igreja, nos santos. E então o segundo ciclo termina. Esse é o grande mistério. Eu não sei se isso, pelo menos assim, como uma base, a grande síntese, porque aí, aqui nós temos a grande síntese de todo o desígnio de Deus. É a grande síntese. Né? Então, quer dizer, volta para Deus, assim, né? A operação de Deus na igreja, no seu povo, que não inclui apenas os do Novo Testamento, mas inclui a Assembleia Universal de Deus, como fala lá, a Universal Assembleia, todos os santos do Velho e do Novo Testamento, todos glorificados, e Cristo glorificado nos seus santos. Então, essa é a glória mais alta. E aí, se a gente olhar para o final do Apocalipse, a gente vê a Jerusalém, né, que é a mulher do Cordeiro, né, é o cumprimento, né, da glória de Deus no seu povo, né, nos seus santos. Não sei se isso ajuda um pouco, né, pelo menos, a ver, né, esse fato da volta para Deus. Ajuda um pouquinho, Bruno. Ajudou muito. Eu agora vi que claro, né? a volta é nós em Cristo. E Cristo glorificado em nós. Cristo glorificado em nós e nós voltarmos lá para cima. Nós estarmos em Deus, dentro de Cristo. Puxa vida! Isso é a volta da verdade, isso é a volta daquilo, de tudo que Deus fez e iniciou, né? Poxa, amém. Amém. Pelo poder da ressurreição. Coisa maravilhosa. Olha, eu tô sonhando assim que esse conteúdo que a gente está transmitindo, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade para ter uma audiência mais robusta e tudo mais, né? Por várias razões, né? E até por muitas vezes em não dialogar direito com o Google, né? Que tem lá suas regras, né? Mas o que eu gostaria, assim, de pegar cada pedaço dessa palavra, como essa que você acabou de falar, eu vou me comprometer em editar isso aqui, esse vídeo, né, para quem está me assistindo, editar esse pedaço e começar a divulgar nas redes sociais, nos Facebooks, Instagrams, até no TikTok, se for o caso, no LinkedIn, em todas as redes sociais, né, no Spotify, porque nós precisamos agora multiplicar essa palavra, levá-la para mais ouvidos. Essa que é a minha maior intenção e desejo, né? Eu ouvia o professor Fernando Enéas falar essas coisas e digo, mas eu sozinho escutar não é justo. E as pessoas precisam escutar isso, né? Então, a gente vai, vamos dizer assim, eu queria que você completasse até essa quarta parte do maior capítulo da Bíblia, e daí a gente vai fazer um outro tipo de ação daqui para frente,
para multiplicar essa palavra que já está registrada e gravada, aproveitando as mídias, né, para ver como que os corações são tocados. Eu vou aí contar com o apoio de profissionais que sabem fazer bem isso, né? Entre eles até o Sandro, né? O Sandro Teixeira também, que esteve conosco há 2 lives atrás, e outros também, para multiplicar essa palavra, porque ela tem que ser multiplicada, né? E depois trazer novas palavras. Nós precisamos agora fazer com que essa semente, essa palavra, caia em terra boa, e que para uns multiplique 30, outros 60, outros 100. Então, eu queria que você completasse agora esse maior capítulo da Bíblia, para a gente concluir. Claro, a gente nunca conclui isso, né? Não é possível concluir, mas vamos dizer que a gente conclua essa 4ª parte, para a gente daí fazer um planejamento de como multiplicar essa semente, essas sementes aí, né? Amém. Bem, a gente discorreu já sobre a maior oração, só vamos recapitular assim, de maneira sucinta, bem sintética, né? Poderia ser estranho, poderia parecer estranho, e alguém até poderia ir, aí vem heresia. Falar sobre nós orarmos por Deus, mas nós já descobrimos que Jesus, na oração modelo, que eu uso todos os dias, isso diz a oração da minha vida, nós oramos por Deus no início, né? Pai, santificado seja o teu nome. Me diga uma coisa, isso é só um voto cordial, digamos assim, de bom tom, de educação para com Deus? Santificado seja o teu nome? Ou quando nós oramos, santificado seja o teu nome, está valendo essa petição? Você provavelmente já orou muitas vezes, mas com a revelação que Deus está nos dando, será que você não está sendo despertado para o fato de que quando nós oramos, nós estamos fazendo a coisa mais prática deste universo? Oração funciona. Oração não é uma mera expressão de bom dia, boa tarde. Não é isso. Nós estamos cooperando com Deus, nós estamos orando, as coisas vão acontecer de acordo com as orações, Ele está operando em nós, a sua vontade. Por isso é que Pedro chega a ser tão ousado na sua 2ª carta, quando ele diz que nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. Nós podemos apressar. Que coisa incrível! Então, quando você ora, santificado seja o teu nome, eu sei que às vezes eu posso parecer até que estou meio bravo quando estou falando as coisas, né? Mas eu espero, Curi, que isso não aconteça, que os irmãos não fiquem com essa impressão, né? Eu quero chegar a ter o rosto como o de Estevão, né? Como o rosto de anjo. Eu queria tanto que meu corpo parecesse um rosto de anjo. E a minha voz também, que ela não espantasse, não intimidasse ninguém. Mas é algo que, assim, tão entusiasmador, né? Produz tanto entusiasmo. Então, eu falo assim, irmãos, Pedro diz que nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. Ore por isso. Deus é capaz de abreviar o tempo. Está escrito na Bíblia mais de uma vez. Deus pode mexer no relógio do universo. Você acredita que quando Josué orou, Deus parou o sol? Linguagem relativa, não é? O sistema parou, o relógio do universo parou. Depois nós encontramos em Isaías, faltavam 40 minutos
E no relógio de Acás, a sombra do relógio de Acás retrocedeu 10 graus ou 40 minutos. Resposta de oração. Deus mexeu no mecanismo do universo. Deus ajustou o universo. Deus é o Todo-Poderoso. Não há limites. Tudo o que não é absurdo, Deus pode fazer. Para ele não há absurdos. Pode parecer até a nossa visão. Mas então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É apenas a expressão de um desejo. O que é isso? Na verdade, irmãos, ultimamente eu tenho sido emocionado pelo final do Apocalipse, lá no Apocalipse 22, quando diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Você pode notar que no Apocalipse, desde o capítulo 6, lá, os seres viventes dizem 4 vezes, vem. Deus precisava desses seres dizendo, vem. Deus precisa que o Espírito na noiva e o Espírito e a noiva digam, vem. Você tem orado assim, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem. Oração funciona. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, teu desejo se cumpra, ó Deus. Não apenas o teu propósito, mas o teu desejo, o teu prazer. Cumpra-se, Senhor. Jesus nos ensinou a orar por Deus, dessas 3 maneiras. Seu nome, o seu reino, a sua vontade. Oração é realidade. Oração não é uma mera cerimônia, um mero ritual religioso, ópio do povo. Nós não acreditamos nisso. Então, irmãos, Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 1, que nós temos a maior oração, pela herança de Deus, para que se completem os 2 ciclos, não apenas um ciclo que se completou na vida de Jesus, mas na igreja, em nós, que nós aprendamos a fazer essa oração, a maior oração, pela herança de Deus. Infelizmente, algumas traduções e alguns mestres ocultam isso. Mas abramos nosso coração, que tenhamos a revelação, como Paulo orou, espírito de revelação, para entendermos isso. Então, sobre a maior oração, a maior herança, está, de certo modo, identificado com isso, porque a maior oração que o apóstolo Paulo nos ensina é pela herança de Deus, a sua herança nos santos. Não é a minha herança, a nossa herança, é a herança de Deus que ele tem nos santos, a menina dos seus olhos, a sua joia preciosa, o seu tesouro. Então, a maior oração é pela maior herança. Está aí no primeiro capítulo de Efésios. O preço foi pago. Um preço espantoso, descomunal. Faltam palavras para expressarmos a grandeza do preço que foi pago. Deus terá a sua herança. Ele será glorificado nos santos. Sua herança. O maior poder de Deus manifestado em criar do nada, ex nihilo, como dizem os eruditos, né? Do nada. Na verdade, o verbo bará, usado no hebraico para criar, só cabe a Deus. Só Deus é capaz de criar do nada. Né? E ele trouxe à existência não apenas uma coisa, ou algumas coisas, mas todas as coisas. Então, esse poder de Deus na criação é insuperável. Mas
a máxima grandeza, suprema grandeza do seu poder, que Paulo nos revela aqui em Efésios capítulo 1, é o poder de ressuscitar, não apenas um morto. Mas Deus manifestou a suprema grandeza do seu poder no seu Filho, e Jesus disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. O amor de Deus em vista da ressurreição. O amor de Deus na sua expressão máxima. Ele amou o Filho porque, por causa da ressurreição, onde iria acontecer a maior manifestação do poder de Deus, da sua potência, da sua energia, do seu dinamismo divino, enfim, poder absoluto de ressuscitar a todos os mortos e de fazer esses mortos em Cristo, são batizados na morte de Cristo. Se nós somos batizados na morte de Cristo, seremos na ressurreição e colocados à sua direita no trono. Essa é a máxima manifestação do poder de Deus. E agora vem a questão, até o irmão, ao escrever, diz assim, olha, que nós não sejamos acusados de construir tabernáculos na montanha. E lá embaixo está a necessidade. Lá embaixo estão aquelas coisas comuns da vida, a vida, o andar nesse mundo, pegando a poeira deste mundo, sofrendo neste mundo. Mas este capítulo é o mais prático, porque Deus tem colocado em nós a natureza de águias, em busca das alturas. Somos alpinistas espirituais. Mas alguém diz, mas isso é prático? Nós não estamos construindo tabernáculos no monte como Pedro, na sua sonolência, na sua fraqueza, infantilidade espiritual, né? Achou que era para construir lá 3 tendas. Ele até nem pensou neles. Pensou em Moisés, Elias e Jesus, né? Então ele era bem altruísta. Ele não pensou egoisticamente fazer uma tenda para ele, mas ele é muito bom estarmos aqui, mas tinham que descer lá para o andar comum, para socorrer os enfermos, os necessitados, livrar do poder do maligno, né? Irmãos, nós podemos sim andar neste mundo, com os pés no chão, não sonhando sonhos impraticáveis, como idealistas que não fazem nada, que não constroem nada. Mas nós podemos... Alguém falou que o cristão verdadeiro, alguém usou uma palavra, a palavra nefelibata. Essa palavra significa que tem a cabeça nas nuvens, mas os pés bem firmados no chão. Aí você diz, puxa, mas aí tem que ser um gigante. Um gigantão, né? Cabeça nas nuvens, os pés no chão. Para isso é que Deus nos tem chamado. E em Cristo nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Enfrentar qualquer situação como vencedores. E a promessa é para os vencedores. Apocalipse, capítulo 3, 2 e 3, 7 vezes fala. As recompensas são para os vencedores. Nós podemos ser vencedores por Cristo Jesus. Mais que vencedores. Triunfantes. Nós podemos. Então, esse capítulo é prático. Porque Deus colocou em nós a natureza das águias. Ele nos tem chamado para as coisas mais altas. Até a plenitude de Deus. Então, irmãos, aqui o ciclo se fecha. Essa ideia impressionou o Dr. Bruno, deve nos impressionar a todos, né? Eu também. Eu quero
completar, então, esses pensamentos, assim, fiz um esforço aqui para fazer uma síntese de cada um dos pontos que faltava, né? Então, o apóstolo Paulo nos leva a pensar na plenitude de Deus. E ele fala sobre isso em termos de qualidade, caráter, e também nos leva a pensar em quantidade, em grandeza. Não apenas qualidade, mas quantidade. Isso define a economia perfeita de Deus. Excelência absoluta. A qualidade total que os homens tanto anseiam, né? Mas também a quantidade. Deus quer ter a casa cheia. Jesus expressou isso, contando a parábola daquele pai de família que preparou um grande banquete. Disse, olha, eu quero a minha casa cheia. O pessoal não está atendendo, então vão pelas encruzilhadas, pelos caminhos, obriguem todos a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Jesus estava querendo transmitir o seguinte: Deus quer ter e vai ter a sua casa cheia. Às vezes a gente olha assim ao redor e diz, como Elias, né? Fiquei só eu. Mas mesmo naquele tempo em que Elias pensou que ele estava sozinho, né? Deus revelou a ele que tinha 7.000 que não haviam dobrado os joelhos a Baal. E Deus tem o seu povo. E, olha, o número dos salvos vai ser incontável. É interessante que lá no Apocalipse fala de um número de 200 milhões, um exército, 200 milhões. Mas aí, quando se refere aos salvos, diz que não era possível contar, eram incontáveis. A economia de Deus não falha. Não falha. Deus não é um negociante mal sucedido. Ele vai ter grandíssimo lucro. Lucro eterno. Ele é Deus. Ele vai cumprir o seu propósito em glória eterna. Então, meus irmãos, não voltemos para o vale, mantenhamos esses pensamentos, escrevamos as tábuas do nosso coração. Porque quando nós olhamos para o fechamento do círculo, nós precisamos ser parte disso. Eu quero ser parte disso. Eu me envolvo com isso. Deus me escolheu para isso. Ele me escolheu antes da fundação do mundo, ele me amou, por isso agora eu o amo. Eu posso, como Davi, dizer, eu amo o Senhor, eu quero cooperar com o teu propósito. Então, Paulo nos fala que o santo é a plenitude de Deus, é a bênção de Deus, é a alegria de Deus, é a herança de Deus, é a plenitude de Deus. O irmão conclui com uma frase, eu não sei se faz sentido para os irmãos, mas a frase final aí, sim, o santo é o céu de Deus. Você quer ir para o céu? Deus também. E qual é o céu de Deus? É o santo. É aquele que reage positivamente à sua revelação. É aquele que acolheu a sua revelação. É aquele que vai sendo transformado de glória em glória pela sua revelação. E é por isso que nós nos animamos a pregar e a ensinar essas coisas. Aproveitando cada dia, cada momento da nossa vida. Glória a Deus. Anseio. Amém. Glória a Deus. Professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, é uma alegria muito grande ouvir essas palavras de incentivo e de realidade e de nos levar para o mais alto de Deus, por meio desse estudo todo, né? Que agora concluímos esta quarta parte,
encerrando o maior capítulo da Bíblia, né? Que foi, assim, extremamente proveitoso para cada um de nós, como já falamos anteriormente, né? Mas agora, somando o conteúdo de hoje, né? E agora o nosso propósito é multiplicar essa palavra. Ela precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Como tantas coisas viralizam aí na internet, nós precisamos viralizar as coisas de Deus, né? Precisamos usufruir disso, de multiplicar essa semente para que ela caia em terra boa, e que multiplique em 30, 60 ou 100 vezes, né? E assim multiplique eternamente. Bruno, Amém. assim, com que sentimento e com que estado espiritual você, assim, sai dessa nossa live de hoje? Eu saio com um sentimento dessa parte que diz assim, que essa palavra deste capítulo é a palavra mais prática e que é a gente praticar, a gente viver enxergando esse ponto de vista de Deus e não viver assim, olhando as coisas de frente, né? Como diz em Filipenses, né? Pensai nas coisas lá do alto, porque a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, né? Como nós estamos lá em cima, nós não olhamos as coisas assim, né? E no capítulo do livro diz que um aviador viu um arco-íris não como um arco, mas ele viu como um círculo inteiro, porque ele estava por cima da nuvem. Olha o círculo de novo aí. Eu vi esse círculo. Eu vi esse círculo quando eu ia na minha viagem para Israel. O irmão viu? Eu vi. Que coisa! É o círculo de uma aliança também, né? Sim, veja isso. Então, a aliança de Deus com os homens. Pense, então, essa prática, né, de se você está vendo a coisa assim, aquilo está na sua frente, as nossas circunstâncias estão ali, chegando na nossa frente, e a gente está pequeno ali, humilhado, como o irmão falou, como a gente vive na carne, a gente vive humilhado, é verdade, né? Nós vivemos humilhados pela nossa condição carnal, né? Mas nessa hora a gente pode decolar. Amém. Nós temos essa possibilidade de decolar, porque a nossa vida está com Cristo em Deus. Em Deus. Nesse capítulo nós vemos isso, nós estamos em Deus. Inclusive, Bruno, só fazendo uma partezinha aqui, inclusive, até outro dia vi um pregador, Luciano Subirá, falar isso, que Cristo nos vê já na plenitude. Quando ele olha para a gente, ele já nos vê na glória. Nós estamos nas circunstâncias de agora, né? Na carne, cumprindo nossa missão, mas quando Cristo olha para a gente, quando Deus olha para a gente, nós já estamos na glória. Então, nós já estamos na glória. É que a nossa perspectiva humana, né? É como se estivéssemos no caminho mesmo, andando, né? Mas nós já estamos na glória. Então, essa realidade espiritual é maravilhosa, né? E ela pode ser usufruída aqui e agora, né? E por estarmos na glória, estamos no terceiro céu, andando no terceiro céu, né? Para fazer a diferença no primeiro céu. E para, vamos dizer assim, entrar em confronto e inibir o segundo céu.
né? Onde habitam os poderes e as potestades do mal, né? Então, assim, é uma coisa muito maravilhosa mesmo, né? Então, eu creio que a gente precisa multiplicar essa palavra, esse esforço do estudo do professor Fernando Enéas, de forma estratégica, envolver aqueles que sabem como fazer essa multiplicação dessa palavra. Tem aqui momentos assim especiais, eu diria até para mim inéditos, né? Do que foi dito aqui na dimensão do que foi colocado. Eu não vi em lugar nenhum isso antes, né? Coisas que foram ditas assim aqui, nesse nível de nos colocar no mais alto da vontade de Deus, né? E entender isso. Então, queremos agradecer o professor Fernando Enéas por tudo, né? Quero até pedir para o Bruno fazer uma oração pela vida do professor Fernando Enéas, né? Vamos orar aqui em espírito, né, por ele, que Deus conserve ele por muitos anos. Ele ainda está bastante jovem, pode ver que a voz está vigorosa, né? Ainda tem energia boa aí para, né? Com seus apenas 80 anos de idade, né? Bom, perto da eternidade não quer dizer nada, 80 anos, né? É só um piscarzinho de olhos, né? Mas eu pedi que o irmão Bruno Spadoni fizesse uma oração assim para a gente encerrar aí com esse nosso momento. Amém. Nosso Pai, e que nós pedimos que o teu nome seja santificado, Amém, que a Senhor. tua vontade seja feita aqui nessa terra, nesse lugar onde nós estamos, que Amém, Senhor. o Senhor, que a igreja realmente seja o corpo da tua presença, da tua vontade, da tua manifestação na prática aqui nessa terra. Nós, agora, Senhor, nos derramamos de alegria, de amor pelo Senhor, pelo Amém. carinho do Senhor em nos mostrar essa palavra maravilhosa, abrir isso para o nosso coração. E nós, Senhor, nós podemos só dizer que nós te amamos, que Amém, nós te louvamos com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão, pela tua palavra. E queremos agora, Senhor, pedir pelo teu filho, pelo teu servo, o irmão Fernando Enéas, que está com esse coração cheio dessa palavra, todo o seu ser está cheio do amor pela verdade, Senhor, que sai do Senhor e vem para nós e volta para o Senhor. E nós pedimos pelo irmão, pela vida do irmão. Nós vivemos aqui nessa terra e nós precisamos do Senhor. A nossa carne é mortal e nós precisamos do Senhor em todas as circunstâncias. E o Senhor realmente se dá para nós em tudo. E então nós pedimos pelo irmão Fernando Enéas, pela vida dele, pela saúde dele, pela mente dele sã, esteja sã para ficar nessa palavra, para andar com o Senhor, para propagar a tua verdade, Senhor. A tua verdade, ela é para ser ouvida pelas pessoas, recebida. Senhor, nós pedimos pelas pessoas que precisam receber essa palavra. Amém, Senhor. Precisam receber a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Senhor Jesus, então, nós, com o coração cheio de alegria, de gratidão, de esperança, de paz,
Senhor, nós não só pedimos pelo irmão, mas também agradecemos pela vida dele, agradecemos pelas reuniões aqui que o irmão Jorge tem proporcionado, né? E agradecemos o Senhor por Amém. esses momentos. Senhor, muito obrigado. No teu santo nome, nós agradecemos, Senhor, e Amém. te louvamos. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Então, que bom, viu, Fernando? Quer dizer alguma coisinha para finalizar hoje? A paz do Senhor Jesus seja com todos nós, né, que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida e nos encha da alegria do céu, e que isso possa se propagar a pessoas que estão sofrendo, sem esperança, sem luz. A gente chora, né, pelas pessoas ao nosso redor, oprimidas, sem esperança, né? Que Deus tenha misericórdia e que use as nossas vidas, né, para contagiar essas pessoas, né, com a sua palavra viva, né, com a sua graça, que sejamos instrumentos, canais dessa graça para as pessoas ao nosso redor. Esse é o desejo do meu coração. E amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Muita alegria que encerramos essa série, né, de aulas do professor Fernando Enéas. Ele vai voltar aí oportunamente, vamos programar, vamos fazer multiplicar esta palavra aqui, vamos agora ter uma edição de todo esse material vasto para que alcancem pessoas, né? Então, eu dou glória a Deus, peço que os irmãos fiquem conosco depois do encerramento, que eu queria uma palavrinha, né? Mas eu digo agora, boa tarde, ainda bom dia, né? Bom